Boa noite, pessoal! Então, hoje vamos iniciar a semana 3 do PET volume 2, que vamos falar sobre as bacias hidrográficas no Brasil. Então, aula de geografia do primeiro ano do ensino médio. Então, primeiro temos que ter noção, como que é a distribuição de água do mundo e quanto que nós podemos usar. Então, estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada. Assim sendo, ela não é adequada para o nosso consumo direto e nem para a irrigação de plantações. Então, 2,5% é a água doce. A maior parte desses 2,5%, estima-se que 69% é de difícil acesso, porque está concentrada nas geleiras, e 30% delas estão em águas subterrâneas, armazenadas em aquíferos, e somente 1% se encontra nos rios. Então, vendo isso, o uso desse bem precisa muito ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tenha para a vida humana. Então, precisamos, vamos dizer assim, economizar a água para que ela não acabe. É claro que a água ela é um ciclo, Ela pode ser, vamos dizer assim, reaproveitada, que vai chover e tal. Não é algo muito esgotável, só que o recurso para fazer limpar a água, isso que dificulta o acesso à água à população. Isso que pode encarecer alguns acessos à água. E também, levando em conta o Brasil, ele compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, tanto em bacias hidrográficas como a do Amazônia do Prata e também aquíferos como o Guarani e o Amazonas. Então nós temos que ter a noção, que tem que ter um bom relacionamento entre os países, porque o recurso é algo natural que é tanto do Brasil quanto dos países vizinhos. Então tem que haver esse bom relacionamento. Então, temos que entender agora, o que são essas bacias hidrográficas. Então, o conceito de bacia hidrográfica é o conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e os seus afluentes. Então, o que vai delimitar isso, são os divisores de água, ou seja, as porções mais altas do relevo. E a partir delas vai ser que as águas escoam em direção aos pontos mais baixos, conhecidos como fundo de vale. E todo o conjunto de rios principais, afluentes, subafluentes, forma uma rede de drenagem. E essa rede de drenagem é uma bacia hidrográfica. Então, eu trouxe para vocês o exemplo que o PET dá sobre essa bacia hidrográfica. Então, dá para ver perfeitamente que os rios vai se delimitando, a partir do relevo, vai formando as vertentes que vão se escorrendo para o fundo de vale, que vai formando seus rios principais. E algo que dá para ver muito bem uma bacia hidrográfica, identificar a folha de uma árvore. Então, olha que legal, para facilitar a nossa compreensão, Temos o rio principal no meio, e depois os rios afluentes. Aí esses rios afluentes vão ser primários, secundários. E temos o rio ajusante e a montante. Então, uma folha de árvore é muito fácil para a gente conseguir compreender esse conceito da bacia hidrográfica, que vai mostrar realmente o rio principal e os seus afluentes, subafluentes, entre outras coisas. Então, agora vamos ver as bacias hidrográficas brasileiras. Foi instituído pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e ele determinou 12 regiões hidrográficas brasileiras. E essas regiões hidrográficas, o que são, São as bacias, o grupo de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, e elas devem conter características naturais, sociais e econômicas similares. Então, a primeira, é a região hidrográfica amazônica. Ela ocupa 45% do território nacional e vai abranger 7 estados, sendo eles o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. A sua extensão de rede de rios
com grande abundância. E os mais conhecidos são o Amazonas, o Xingu, os Solimões, o Madeira e o Negro. Então, essa é a grande extensão dos rios, né, da rede de rios dessa bacia. A sua densidade populacional é 10 vezes menor do que a média nacional. Entretanto, né, a região concentra 81% da disponibilidade das águas superficiais do país. E cerca de 85% dessas áreas pertence a uma cobertura vegetal nativa. Então, por isso que é pouco povoado. Também temos a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e ela vai corresponder a 10,8% do território brasileiro, abrangendo 6 estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Nessa região estão presentes os biomas da floresta amazônica ao norte e ao noroeste, e o cerrado nessas demais áreas. A precipitação média anual, mais ou menos, dessa região é bem menor do que a média nacional. Então, possui grande potencial turístico também, como a pesca esportiva, o turismo ecológico, as praias fluviais e a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, e o polo turístico de Belém, o Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, conhecido pelas belas cachoeiras. Também temos, né, a região hidrográfica do Parnaíba, que ocupa 3,9% do território brasileiro e vai abranger 3 estados: o Ceará, o Piauí e o Maranhão. É em grande parte localizada no semiárido brasileiro, então vai caracterizar-se pela intermitência de chuvas, com precipitações médias anuais muito abaixo, né, da média nacional. E o principal uso da água nessa região é a irrigação. Também temos a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, que ocupa 3,4% do território nacional e vai abranger 6 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A densidade demográfica dessa região é cerca de 4 vezes maior do que a média brasileira. Então, é bem alta essa densidade demográfica. Quase a totalidade de sua área pertence à região do semiárido brasileiro, então é caracterizada assim por períodos de estiagem prolongadas e temperaturas elevadas durante todo o ano. Essa é a região hidrográfica com menor disponibilidade hídrica do Brasil. Também temos a região hidrográfica de São Francisco, que ocupa 7,5% do território brasileiro e vai abranger 7 estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. A precipitação média anual nessa área é muito baixa da média nacional e vai apresentar frequentes situações de escassez de água. Entretanto, né, ela tem um grande papel na geração de energia para a região nordeste do país. Também a outra, né, é a região hidrográfica do Atlântico Leste. Ela ocupa 3,9% do território do país e ela vai abranger 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. E a grande parte de sua área está situada na região semiárida, que vai possuir períodos de prolongadas estiagens. E essa é a segunda menor disponibilidade hídrica nacional, dentre de todas as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Também temos a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, que vai ocupar 2,5% do território nacional, vai abranger 5 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Essa é a região hidrográfica mais povoada e com a densidade demográfica 6 vezes maior do que a média brasileira.
Então, ela vai apresentar também alta diversidade de atividades econômicas envolvidas a ela e também um significativo uso dela por parte do parque industrial, que foi constituindo-se em uma das regiões mais economicamente desenvolvidas do país. Também temos a região hidrográfica do Paraná, que ocupa 10% do território brasileiro e vai abranger 7 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal. É a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país. Por isso, vai possuir uma das maiores demandas de recurso hídrico. Temos como destaque, o uso industrial, e também é a região com maior área irrigada e maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível. Temos também a região hidrográfica do Paraguai, que ocupa 4,3% do território brasileiro e vai abranger parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que vai também incluir a maior parte do Pantanal mato-grossense. A maior área é úmida e também sua densidade demográfica é cerca de 3,5 vezes maior do que a média nacional. Temos também a região hidrográfica do Uruguai, que ocupa 3% do território brasileiro e vai abranger porções dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa região possui atividades agroindustriais desenvolvidas e grande potencial hidrelétrico. O clima dessa área é temperado, então as chuvas vão ser distribuídas ao longo do ano, mas com maior concentração no inverno, que vai ser entre maio a setembro. E, por último, temos a região hidrográfica do Atlântico Sul. Ela ocupa 2,2% do território nacional e vai abranger parte dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ela vai se destacar, por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e também por sua importância turística. Ela possui densidade demográfica cerca de 3 vezes maior do que a média nacional. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje para a gente conhecer como se dá a rede hidrográfica do Brasil. Então, para a gente consolidar o nosso conhecimento, vamos fazer o plano de estudo doutorado, volume 2, a página 111 e 112, as questões 1, 3 e 5. Então, qualquer dúvida é só me chamar. Boa noite.